Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Que possamos nesse momento, nessa terça-feira à noite, a gente possa refletir, e principalmente se concentrar no pedido que a gente fez aqui na casa, que o principal objetivo desse nosso vídeo aqui de toda terça é para que as pessoas que estão em casa se concentrem no momento de atividade aqui da casa, do trabalho que é direcionado principalmente para o auxílio de quem nos busca aqui. E quem chegou aqui ao canal e através de outra forma, que não foi por conta de um pedido de auxílio ou de uma conversa que se teve aqui na casa, que possa aproveitar também a reflexão de alguma forma, que a gente possa fazer sempre esse estudo juntos, em união com a espiritualidade. Então hoje a reflexão ela é sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais especificamente falando aqui sobre os conceitos de ressurreição e reencarnação. Então, só para ter um princípio aqui, a ressurreição, de acordo com os conceitos, é reviver algo que morreu, Mas a doutrina espírita nos traz e nos explica, e a biologia nos apresenta isso também, de que algo que morre não volta à vida. Então, se não existe mais vida, se o teu corpo desligou, o teu cérebro, o coração, ele não funciona mais, não existe relato e nem registro de algo assim ter voltado a viver. Então, é um conceito que a doutrina espírita coloca como inexistente. Então, a partir do momento que o teu espírito se desliga do corpo, não tem mais como refazer essa ligação com esse corpo que está morto. O conceito de reencarnação ele é um pouco diferente, quer dizer, bem diferente da ressurreição. A reencarnação é o conceito que a doutrina espírita traz de reencarnar, renascer em um novo corpo, reviver em um novo corpo aqui na Terra, na matéria. Então, de acordo com a doutrina espírita, e aí a gente pode trazer de diversas outras culturas, esse conceito de que a reencarnação existe, cada um explica de uma forma um pouco diferente, mas a existência da alma, da continuação da vida e de uma possibilidade de uma nova vida num corpo físico, ela está em diversas outras culturas, pelo conhecimento que a gente traz da vida espiritual, do plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, o conceito de reencarnação, ela está muito dentro das culturas, mesmo que ela se apresente de uma forma ou de outra um pouco diferente, ou também até de uma linguagem, ou usando uma palavra um pouco diferente. Porque o conceito de reencarnação, ele surge lá com Kardec, Anteriormente disso, não vai ter escrito a palavra reencarnação na Bíblia, no Evangelho, porque ele é um conceito que Kardec traz. Então, no Evangelho está escrito o seguinte, que Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: quem dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu:
Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas o meu Pai, que está nos céus. Isso aqui está lá em Mateus, capítulo 16. Então, e daí tem uma segunda parte aqui que fala: entretanto que Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é esse de quem eu ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha a vontade de vê-lo. Então olha só, percebam que os discípulos aqui, e no período, né, e no lugar que eram todos judeus, eles já tinham uma percepção de que Jesus ele poderia ser um profeta ressuscitado. Então, um profeta ressuscitado, ou seja, um profeta que teria voltado à vida depois de ter morrido. E Herodes, quando conversa, né, com os seus, também falavam sobre isso, né? Eu cortei a cabeça de João. Ele voltou à vida, né? Elias voltou à vida, que era um profeta. Então eles tinham um conceito de que isso poderia acontecer. Essa volta de um espírito que já tinha morrido, voltando à vida, voltando a viver entre nós e andar entre nós, encarnados. Só que era um conceito um pouco misturado. Então percebam que eles falam ali sobre João Batista. Alguns discípulos, né, alguns seguidores de Jesus, não dos 12 apóstolos, mas diziam que ele podia ser João Batista, mas isso não faz sentido porque João Batista ele viveu no período de Jesus, né? Ele batizou Jesus. E outros falavam ali de que ele poderia ser Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. Então esse conceito aí de estar, né, de voltar à vida, ele já era conhecido do povo, né? Eles já tinham essa visão, só era um pouquinho confusa, né? Então percebam que já existia na época e no conceito judeu, de outra forma e com outras palavras. Nesse caso aqui, eles usando muito a ressurreição como essa palavra para esse retorno à vida, justamente o conceito que a gente fala de reencarnação, que o Kardec vai trazer e explicar só bem mais tarde. E aqui só 2 pontos que para a gente levantar aqui, que ele fala aqui, né, sobre Pedro, que ele diz: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que revelou, né, que ele falou que ele era Cristo, filho de Deus vivo, mas sim o meu Pai que está no céu. Então aqui a gente já pode perceber a mediunidade de Pedro, que ele coloca aqui que não foi a carne, né, nem o sangue que revelou isso aí para ele, mas sim o meu Pai que está nos céus. Então ele a gente consegue perceber aqui que existe, né, uma mediunidade, né, já em Pedro para fazer essa revelação. Num outro momento aqui, após a transfiguração, os seus discípulos interrogam dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouver, e assim que eles farão sobre o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado, né? Então está lá em Mateus capítulo 17. Então olha só, ele fala aqui explicitamente que Elias já veio, mas que ninguém reconheceu, porque não era Elias ressuscitado, né, no mesmo corpo, né? Ele não reviveu, ele não voltou à vida. O que Elias fez foi
depois de um período no plano espiritual, né, o profeta Elias reencarnando como João Batista. Então, trazendo de volta a vida em um outro corpo. Porque todos conheciam João Batista, eles sabiam que João era primo de Jesus, e eles cresceram, e eles tiveram infância, tiveram o momento do nascimento, da infância, do seu crescimento e da sua fase adulta. Não era o mesmo corpo, mas Jesus afirma aqui que Elias já tinha renascido. Então, esses conceitos aí, eles não são assustadores para os discípulos em nenhum momento. Não é nada que lhes traga uma estranheza. Porque já estava esse conceito, né, dentro da sua estrutura de conhecimento, né, da própria sociedade da época. Só que eles não tinham o mesmo conhecimento, eles não tinham a mesma nomenclatura que a gente usa hoje por conta do espiritismo. Por isso que ressurreição e reencarnação acaba se confundindo muito, né, nesses textos, quando ele fala de que ressuscitou e que reencarnou. Quando a gente fala lá de algumas ressurreições que Jesus fez, alguns milagres, a doutrina espírita nos traz que nenhuma daquelas pessoas lá tinha realmente morrido. O corpo físico deles ainda estava vivo. Ainda existia uma ligação entre o corpo e o espírito. E Jesus, ele cura o corpo dessas pessoas e dá a possibilidade delas continuarem a sua vida. Então não existia um desligamento e Jesus foi lá e religou. Ele não veio para destruir a lei, ele também não veio para acabar com as leis físicas e biológicas. Ele simplesmente curou o corpo das pessoas que estavam em um estado ali de parecendo morte. E sobre a ressurreição de Jesus, né, a volta dele ao corpo, que acontece 3 dias depois da crucificação, Jesus ele ressurge justamente para comprovação da continuidade da vida. Ele vem e mostra para os discípulos que a vida continuou. Mesmo, né, ele sendo crucificado, ele tendo perdido a sua vida no corpo físico, ele mostra que a vida continua quando ele surge para os discípulos. Ele mostra que os conceitos que ele tinha explicado durante o seu período aqui na Terra, ele comprova, né? Ele mostra na prática, a vida continua, nosso corpo ele é perecível, ele tem fim, ele acaba, ele estraga, mas a verdadeira vida, a nossa alma, o nosso espírito, ela tem continuidade. E aí existe a possibilidade tendo a possibilidade de uma continuação da vida, tem a possibilidade de reencarnarmos e não ressuscitarmos, né? A ressurreição que a doutrina espírita traz, ela é uma ressurreição, é uma volta à vida, uma continuidade da vida no plano espiritual. Quando a gente desencarna aqui, a gente ressuscita no plano espiritual. A gente continua a nossa vida em um novo corpo, num corpo espiritual, nosso perispírito. E aí, para a gente voltar à vida, aí a gente vai ter aquela conversa lá de Jesus com Nicodemos que fala explicitamente da necessidade. Então, Jesus, ele ressuscita mostrando que existe o nosso corpo espiritual, uma continuidade da vida depois da morte do corpo, e que existe uma necessidade depois, na conversa com Nicodemos,
a necessidade de uma reencarnação, ou seja, de uma nova vida. Então Nicodemos, né, essa parte fala que ele era um senador dos judeus, né, um doutor da lei, um fariseu, e que foi encontrar Jesus e disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazei se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse então: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar em um ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis que eu vos disse que é preciso que nasceis de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então percebam que aqui Jesus diz que é necessário nascer de novo, pelo nosso propósito de evolução, né? De chegar à nossa perfeição, a pureza de espírito. E Jesus deixa bem específico aqui que carne é carne e espírito é espírito, que é necessário nascer da carne e do espírito. Dois elementos distintos que ele já comprova depois, quando ele se apresenta em um corpo espiritual para os discípulos depois da crucificação. Então, são dois elementos distintos. O corpo é só o corpo e o espírito é espírito. Quando a gente precisa nascer de novo, existe a necessidade de nascer da água e do espírito, ou seja, a junção nova do nosso espírito, que é imortal, né, que vai se manter na existência, e o corpo físico de uma nova existência que é limitada, que é perecível. E aí Nicodemos vai dizer: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade eu vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto vós não recebeis o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo as coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, aqui ele diz, né, e vai ter em diversos momentos aqui, que nós, e naquela época, hoje a gente não está preparado para entender as coisas, né, que Jesus explicava, e a gente não consegue entender as coisas que Kardec também explica, ou que Chico explica nos seus livros, ou o próprio Divaldo explica nos seus livros, né, através das psicografias, né, dos espíritos amigos, não comparando Jesus com nenhum deles, né, obviamente, mas assim, a gente não consegue entender muita coisa que o Chico escrevia ali, né? A gente pega as obras de André Luiz, a gente não entende muita coisa. Então, percebam, a gente não estava hoje preparado ainda para esses conceitos. Tem muita coisa que a gente não consegue entender. Então lá ele estava falando para Nicodemos: tu não consegue entender nem as coisas da terra. Então naquele período eu acredito que fosse mais difícil ainda, né? Porque a humanidade estava num outro momento de evolução. Outros espíritos aqui, né? E outras tecnologias também. Então, o nosso avanço tecnológico, intelectual, ele cresceu muito e a gente ainda não consegue entender. Então, imagina naquele período, né? E aqui só para trazer alguns elementos, né, que ainda tem nesse capítulo, tem muita coisa, né? A gente ficaria aqui uns 40, 50, uma hora aqui falando sobre, mas alguns elementos aqui que a gente pode trazer, né, aqui em Mateus diz o seguinte, que, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir.
ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. Então, falando aqui, né, que Elias deveria voltar, né, que deveria voltar à vida, e de outra forma. Ele volta à vida de outra forma, em outro corpo, renasceu, né, nasceu novamente. Mas ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. Então nem todos iam ter o ouvido para ouvir isso, o entendimento para entender isso, né? A evolução para entender algumas coisas que eram faladas. Então, mas assim, para a gente finalizar a reflexão de hoje, não é somente o que está escrito aqui e somente o que Kardec traz, o que o Chico traz, ou o que Divaldo traz, que nos faz crer e ter essa tranquilidade de certeza sobre a reencarnação. O que nos faz pensar, nós como espíritas, na certeza da reencarnação é a justiça e bondade de Deus, né? Só através da justiça, só através da reencarnação que a justiça de Deus ela aparece pra gente. Só através da reencarnação que a bondade de Deus aparece pra gente. É a reencarnação que nos explica muitas injustiças que a gente acha que tem no mundo, muitos elementos que nos deixam muitas vezes com dúvida. Mas quando a gente faz essa reflexão, e é isso que muitas vezes traz as pessoas para a doutrina espírita, é raciocinar, é pensar, se a reencarnação não existisse, alguns conceitos que Jesus nos traz, nos apresenta, eles não fariam muito sentido. Sem a noção da vida eterna, da vida futura, a certeza de que existe uma nova possibilidade para que a gente possa consertar os nossos erros, para que a gente possa reequilibrar com o universo, né? Reequilibrar o nosso espírito, os ensinamentos de Jesus, muitos deles não fariam sentido. Então, a existência de uma alma imortal e a possibilidade de resolvermos nossos conflitos e pagarmos nossos débitos é que nos apresenta a aplicação da lei de justiça e bondade de Deus, que é a lei do amor. Boa noite, gente, e até a próxima.